Serviço Divino de Palavra, domingo 6 de novembro de 2022, Bispo Eduardo. Amados irmãos, a palavra que nós temos para essa manhã, a encontramos em Salmos, no capítulo 121, nos versículos 1 e 2 que lemos. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Até aqui. Amados irmãos, amadas irmãs, sejam todos bem-vindos para diante do altar, diante da palavra que temos para esta manhã, um dia muito especial para as almas, como dizia na oração, do aquém e do além. E a palavra que nós temos para hoje nos faz refletir e analisar muito bem aquilo que o salmista Davi manifestou. Gostaria de ler novamente. Elevo os olhos para os montes. Aqui, quando nós pensamos em elevar os olhos para os montes, se pensa que, como também no Antigo Testamento aconteceu vários momentos que se foi direcionado aos montes, às montanhas, onde se buscavam também Deus, onde se buscavam a ajuda de Deus. E quando nós pensamos nisso, lembramos também da passagem com Moisés, que ele subiu o monte para poder receber assim as tábuas da lei. Também podemos lembrar do Templo de Jerusalém, que foi construído, foi edificado numa colina, também num lugar alto. E mais um ponto que poderíamos destacar aqui, amados irmãos, foi quando Jesus Cristo estava na montanha, quando proclamou a lei do reino de Deus. Então, o ser humano, naquele tempo também se dizia ir ao lugar alto, aos montes, para alcançar a ajuda de Deus, para poder receber as instruções, para poder estar conectado àquilo que Deus oferecia. Porém, aqui o salmista ele deixa bem claro, amados irmãos, que não é poder buscar um lugar alto, buscar um monte para poder ter essa ajuda da salvação, mas sim temos que buscar o Senhor, temos que buscar Deus. Não necessariamente temos que ir a uma montanha. E poderíamos pensar nesse tempo, as nossas congregações não ficam numa montanha. Buscamos a Deus no altar de graça. Esses acontecimentos, amados, no tempo antigo, isso também queremos guardar e também é uma grande referência por aquilo que eles puderam vivenciar, puderam ter naquele momento de alcançar também a palavra do Senhor. E quando se diz aqui no nosso texto, de onde me virá o socorro? E muitos hoje sobre a terra perguntam, de onde vem a ajuda? Quem pode me ajudar? Porque o ser humano muitas vezes se depara com situações, isso não vamos dizer que é natural. Ninguém gosta de passar por situações difíceis, mas muitas vezes o ser humano ele passa por momentos de dificuldades, ele passa por situações, amados irmãos, que ele olha para frente, olha para as laterais e ele não encontra uma solução. E muitas vezes ele se sente sozinho, ele não encontra um apoio, acha que está solitariamente num caminho e ninguém pode fazê-lo, de ajudar, de dar indicações. Então aí vem o desespero de muitas pessoas que hoje também estão no mundo. Para as almas do além, como nós ouvimos no domingo passado, muitas almas, amados, por desconhecer o caminho ainda, desconhecer o Evangelho, que estão distantes de Deus, também perguntam, onde está a ajuda? Quem pode me ajudar?
Porque talvez muitas situações que viveram ainda sobre a terra não tiveram oportunidade de ter uma ajuda, de um esclarecimento, de ter indicações, e por isso eles não tinham esperança. E também perguntam hoje quem poderá nos ajudar nesse momento. Então, tanto as almas do aquém, que passam por várias situações, as almas do além também podem chegar a passar por essas situações e muitas vezes, com certeza, ter um desespero e buscam uma resposta. E o tema que nós temos para esta manhã, ali diz, como está no nosso versículo 2, o meu socorro vem do Senhor. Esse é o tema para hoje. E amados, como naquele tempo eles buscavam um lugar alto, uma montanha, aqui a mensagem do nosso amado apóstolo maior, para esse dia especial em ajuda aos amados falecidos, tem como palavra: olhamos para Jesus, o Salvador. Não precisamos subir a uma montanha, mas queremos reconhecer que precisamos olhar para o Senhor, elevar o nosso olhar, para que o Senhor possa nos dar a ajuda, nos dar o amparo. E nós sabemos, amados, como uma alma pode também chegar a ser ajudada, a ser conduzida, possa chegar ao reconhecimento, o que é necessário para alcançar a glória. E nós ouvimos que a base para isso é a fé. E para alcançarmos a fé, nós temos que ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir. E quando nós alcançamos a fé, amados irmãos, podemos reconhecer aquilo que Deus oferece. Aquilo que o Senhor nos dá quando olhamos para o alto, quando aceitamos o Senhor. E essas almas, amados, também podem assim receber os sacramentos. E aí, elas também não vão precisar de onde vem a minha ajuda, porque elas reconhecem. Elas sabem. E a ajuda, ela vem de Deus. Porque através da fé, que também nós temos, podemos reconhecer, amados irmãos, que a ajuda vem de Deus. E uma tarefa que nós temos é proclamar, é poder testificar, poder falar sobre a obra de Deus. E nós não precisamos poder aumentar nada, ou seja, inventar uma situação. É bem clara a obra de Deus. Nós sim queremos reconhecer e entender aquilo que o Senhor fez por nós. Deus se apresentou, amados, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, que sacrificou por nós, pela humanidade. Por isso, amados irmãos, nós sabemos e reconhecemos de onde vem essa ajuda, porque Deus pode e quer ajudar a toda a humanidade. Talvez um ser, ou do aquém e do além, possa pensar: mas essa situação é muito difícil. Como Deus vai me ajudar nessa situação? Primeiramente, amados, temos que reconhecer que para Deus nada é impossível. A fé remove montanhas. Talvez nós não conseguimos resolver algo agora, o hoje, ou amanhã. Mas também queremos, amados, reconhecer as forças, alcançar essas forças. Porque quando existe o reconhecimento, nós vamos ver que Jesus Cristo, e reconhecer o que Ele fez por nós, Ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu o mal. E essas situações, amados, tanto para do aquém como para do além, não é um obstáculo para a salvação. Para que o Senhor possa levar o plano de salvação e redenção, para que todas as almas elas têm a oportunidade de alcançar a glória eterna, alcançar um corpo de ressurreição igual ao de Jesus Cristo. Por isso Deus permite essa condição, mas Ele fez a parte dele, especialmente pela entrega de seu Filho Jesus Cristo na cruz. Mas nós queremos reconhecer aquilo que Ele fez por nós.
E se reconhecemos, amados, estamos andando no caminho onde não haverá dúvidas. Onde está a minha ajuda? De onde vem a minha ajuda? Nós vamos saber. Nós vamos ter a confiança. E nos momentos mais difíceis, vamos orar ao amado Pai Celestial para que possamos ter sabedoria para poder discernir aquilo que agrada aos olhos de Deus. Aquilo que o Senhor espera de nós. Porque, amados, como está em Salmos, no versículo 3, não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não torquenejará. Ou seja, nem por um sonho leve, de forma alguma, Ele vai ajudar. Deus não dorme. Por isso, amados, Ele acompanha a nossa vida em qualquer momento que estamos vivendo. Qualquer momento do ser humano, Deus nos acompanha. Não é somente no momento de alegria, que também é um perigo, porque quando vivemos, o ser humano, quando ele está vivenciando um momento de alegria, um momento de sucesso, muitas vezes ele acaba deixando o seu reconhecimento se inclinar um pouquinho. E no momento onde ele encontra a tristeza, ele encontra as lutas, aí ele começa a querer buscar mais a Deus. Mas Deus, seja na alegria ou seja na tristeza, Deus nos ajuda, Deus está sempre ativo, sempre acordado. Porque Ele nos possibilita essa condição para a salvação das nossas almas. E Ele nos dá essa condição. Por isso, amado, Deus, Ele nos dá muito mais. Ele quer levar aqueles que acreditam para a glória eterna. Esse momento, amados irmãos, isso não tem mudado. Esse plano de salvação e redenção não mudou, não teve ajustes, continua sendo o plano de redenção e salvação das nossas almas. Ele nos quer guiar para a eterna comunhão com Ele. Sobre a terra, amados, podemos viver muitas mudanças. E quando nós vamos pensar um pouquinho naquilo que mudou, não existe espaço talvez para notar essas mudanças que houve no mundo e que já nós conhecemos. Mas esse plano, Deus não mudou. Ele não faz um ajuste. O apóstolo maior dizia há pouco tempo, a obra de Deus não mudou. O futuro já está preparado, isso não tem ajustes. Isso não tem talvez uma manutenção, não. Isso está já formado, isso já está preparado para nós. Por isso, amados, nós queremos olhar para Deus, para que possamos ter acesso à salvação. Nós queremos, sim, elevar os nossos olhos. Elevar os nossos olhos para nosso Senhor Jesus Cristo. E como podemos enxergar nosso Senhor Jesus Cristo? Reconhecendo o ministério do apostolado. Reconhecendo a potestade de cada servo que está no altar. Não o homem, não suas falhas, mas queremos elevar os olhos ao Senhor. O povo de Israel, eles estavam desanimados, frustrados com a situação e criticaram Deus, criticaram Moisés. Por isso Deus enviou serpentes, né? E essas serpentes, a cada um que era mordido, ele morria. E chegou um determinado momento, isso nós podemos ver, amados, essa passagem em Números, no capítulo 21, nos versículos 4 e 9. Por um momento o povo também pôde reconhecer toda a situação e chegou a Moisés, e Moisés clamou a Deus por uma ajuda. E Deus deu uma indicação. Pediu para que Moisés pudesse construir uma serpente de bronze e colocar num ponto alto. E todo aquele que olhasse para essa serpente de bronze, desse metal, eles viveriam.
E assim foi feito. Moisés construiu essa serpente de metal, de bronze. E todos aqueles que eram picados por uma serpente, quando olhava para essa estátua, para essa serpente de bronze, eles não morriam. Então, amados, isso quer simbolizar que queremos olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo, olhar para cima, olhar para aquele que nos oferece a cura, a ajuda, a salvação das nossas almas. Dessa forma, amados irmãos, tanto as almas que hoje estão sobre a terra, como as almas do além, nós queremos ter esse olhar direcionado às alturas. Olhar para cima, como diz na nossa mensagem do nosso apóstolo, olhamos para Jesus, o Salvador. No domingo passado, nós ouvimos falar sobre o visível e o invisível. E poder reconhecer o visível, muitas vezes, é simples, é fácil. E para reconhecer o invisível, amados, é necessária a fé. E nós reconhecemos que a obra de Deus tem a sua parte visível e sua parte invisível. Porque Deus criou todas as coisas. Ele preparou um caminho. E Ele concede, por graça, a salvação para as almas do aquém como para as almas do além. Então, amados irmãos, nós podemos assim vivenciar algo muito especial. E aqueles que acreditam em Cristo, que ouvem a sua palavra, recebem os sacramentos, aceitam, e aí tem as condições para também poderem ser libertados dessa prisão, ser libertados para poder alcançar a glória do Senhor, para sair da escuridão para poder alcançar uma claridade, essa luz que Deus oferece do altar de graça. Isso não muda. E amados, quando nós pensamos o sentimento de uma alma que está numa prisão, no escuro, que ela aceita da onde vem a ajuda, recebe essa ajuda, crê nessa ajuda, que maravilhoso é poder ver a luz, que maravilhoso é poder reconhecer na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo o plano de salvação que está por diante. Então nós vamos ficar permanecendo com alegria no nosso caminho para a salvação das nossas almas, para estarmos junto com o Senhor. Essa é a promessa que o Senhor deixou para nós. Amém.